Olá a todos do cursinho da Poli. Estamos aqui orgulhosamente num momento muito especial, entrevistando a professora Dora Pancararu. Seja bem-vinda, professora Dora. Obrigado pelo convite. Ex-aluna, mãe de família, estudante do curso da Poli, 2001 2002. Nossa, é uma honra encontrar uma ex-aluna tão brilhante, com uma carreira linda, Dora. Eu vou te apresentar, tá bom? Para os nossos ouvintes aí do nosso podcast. Vamos lá. É a Dora Pancararu que está conosco. Ela é graduada e licenciada em Pedagogia pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Ela fez pós-graduação em Gestão em Promoção de Saúde Coletiva e Saúde Pública. Ela está fazendo pós-graduação em Gestão de Educação Intercultural Indígena na Universidade Estadual do Estado da Bahia, na UNEB. E ela atuou também na Casa de Saúde do Índio como pedagoga por 6 anos e na Caritas do Campo Limpo por mais de um ano como assistente técnica pedagógica, né? Ela também é professora da Escola Estadual Indígena Santa Inês da Tapera, na zona rural de Itacaratu, Pernambuco, há mais de 7 anos. Dora, estamos todos emocionados. Os alunos, assim, eu contei para eles que eu ia te entrevistar antes, né? Dei um spoiler, contei antes da hora, e está todo mundo muito curioso. Conta para gente, Dora. Conta a sua história com a educação. Por que você resolveu ser professora? Boa tarde, pessoal, os alunos do cursinho, interessados, simpatizantes. O cursinho, assim, para mim, vou falar primeiro um pouquinho do cursinho, né? Fica à vontade, minha flor. Falar ao contrário. O cursinho, para mim, foi um espaço fundamental dentro da minha formação de educação. Claro, né, que nós temos capacidade intelectual, porém nós não temos recurso financeiro para ter uma boa escola. A gente usa as escolas que o governo nos oferece e a gente se esforça o máximo possível para mostrar que somos capazes intelectualmente. Infelizmente, financeiramente, não somos tão quanto, né? Mas somos capazes de entrar numa universidade, seja aos 18, seja aos 20, seja aos 30, seja aos 40, seja enquanto você se sentir saudável, vivo e ter um objetivo na sua vida. E o cursinho dá esse lugar para a gente. Mesmo como aluna de programa de inclusão, né? Nós somos inclusão dos indígenas Pancararu em 2001, junto com a Associação SOS Pancararu, que foi protagonista dentro da proposta de educação, conseguimos, junto com o Chavante, no período de Riparidi, que era nosso parente nesse momento, e os Guarani, né, de São Paulo, da cidade de São Paulo, a associação entrou dando lugar para todos os parentes indígenas do estado e de fora do estado de São Paulo, qual o seu povo reconhecesse dentro do espaço territorial brasileiro. O cursinho abraçou nós, povos indígenas, através da Associação SOS, Comunidade Indígena Pancararu de São Paulo, desde 2001, nos dando bolsas de estudo e todos fazendo jus da bolsa de estudo e mostrando que nós fomos capazes e somos capazes. Todos que por aí passam, por sua maioria, chegam na universidade, seja ela pública, privada, ou bolsista, ou não, passamos com muito orgulho e com bom aprendizado, um reforço que a gente precisa muito. E o pessoal é muito humano no atendimento dos alunos, seja eles pagantes ou bolsistas ou inclusos dentro de algum programa de atendimento da educação local do cursinho da Poli. O professor Giba, eu tenho que falar, ele foi uma Claro. pessoa que marcou muito na minha vida, junto com outros professores, mas o professor Gilberto, ele marcou muito, tanto na formação, né, que a gente teve no cursinho, quanto na comunidade, que ele sempre foi presente na comunidade. Então, eu tenho que falar, tenho que reconhecer que todos foram importantes, mas ele é uma figura que marca, e teve outros, claro, outros profissionais que ali estiveram junto com ele, mas ele está aí até hoje, né, Será que foi referenciando o os professor Giba que inspirou você, Dora, professor a ser Giba, professora? professor Giba, ele tinha um jeitinho diferente da aula, ele é meio como eu, sabe? Cheio das resenhas, cheio das histórias, para você poder entender o contexto.
côncavo e convexo. Eu nunca vou esquecer a história do côncavo e convexo. Não vamos entrar no detalhe. Vamos lá. Puxa vida, me conta então essa mudança pela qual você passou, se é que foi mudança ou você já queria ser professora antes do cursinho? Como é que foi essa história aí? Conta pra gente. Primeiro momento, eu pensei em ser da área de educação, trabalhar com a sociedade, trabalhar com pessoas. Aí eu pensava em ir para o direito, estava estudando para ir para o direito. Talvez desse para ter passado naquele momento. Mas, no último instante, eu mudei para a pedagogia, né? Por conta de ser uma coisa que eu acredito, não acreditava, eu acredito até hoje que a educação ela é além da sala de aula, ela é além das quatro paredes, é além do giz, lousa, caderno e lápis, porque o povo indígena não é sala de aula. Nós hoje somos adaptados à sala de aula, mas nós também conseguimos trabalhar embaixo de um pé de cajueiro. Foi assim que eu aprendi. No terreiro do espaço que chamava escola, não tínhamos muro, não tínhamos bola, fazíamos bola de meia, bola de papel. Eu mesmo chegava ao ponto de não ter um chinelo para ir para a escola. A gente fazia chinelo de papelão, de borracha que achava nas estradas. Não deixamos de fazer, dar por merecer o direito de estar hoje onde eu estou, onde muitos estão hoje. Né? E o que é engraçado é que, quando eu entrei na educação, na cidade, na universidade, que eu estudei ensino médio, fundamental 2, e ensino médio na cidade. Na verdade, aprendi a ler e escrever aqui, no terreiro, descalça, vestido de chita, sainha de chita. Se desse um frio aqui, a gente congelava, porque a gente não tinha outros meios de sobrevivência, comendo o que a gente levava para a escola. Aí, eu acho que todo esse sofrimento, que não foi um sofrimento, foi um aprendizado que a gente tem, que é a brincadeira de roda. Eu lembro que a gente jogava castanha, a gente jogava bola, queimada de bola de meia, que todo mundo saía caçando mulambo, pedaço de pano velho, e falava que era mulambo. Né? Saía caçando para fazer os nossos brinquedos. A gente escrevia, não tivesse o caderno, nem que fosse num papel, qual fosse o papel, a gente escrevia. Eu aprendi a ler e escrever aqui na aldeia, no meu povo Pancararu, aqui na aldeia. Eu sempre fui da aldeia Brejo dos Padres, do povo Pancararu, o território é Pancararu, no estado de Pernambuco, município de Jatobá e Itacaratu. Eu moro em Itacaratu. A aldeia matriz é Brejo dos Padres, município de Itacaratu. Povo Pancararu, gente, não disse, né? Que eu estou emocionada com a questão da educação. Estou emocionada com tudo que você está contando. Vamos aproveitar que você já foi direto para o território. Todo mundo aqui se sente muito distante do que é ser índio, do que é ser indígena. Alguns alunos nossos aqui já me falaram que não gostam que chame vocês de indígena, que fale, chame o nome de etnia, professora, chame o nome Pancararu, professora. Indígena é uma palavra que foi criada pelo branco. Como que vocês se sentem aí na aldeia, a comunicação com os Pancararu que estão aqui em São Paulo, porque tem Pancararu em São Paulo, né? Eles vieram, aí teve uma época que veio uma dissidência para cá. Como que é esse ser Pancararu? Qual a identidade cultural? Com o que vocês se alinham? Com os Guarani, com os Tupi ou nenhum? Vocês são Pancararu? Como que vocês gostam de serem chamados aí por nós? Como que fica legal? Olha, nas grandes discussões de políticas públicas que nós, povos indígenas, participamos, de índio a gente não quis mais ser chamado. É isso aí. Né? Por conta que não somos do país da Índia. A gente começou a aprender isso. E depois, para ficar menos complexo, difícil, pulou-se para indígena. E nós, em outro momento, nos chamavam de povos tradicionais. Tudo bem, até aí beleza, né? Aí chegou um certo período que a gente disse, não, a gente tem que ser chamado pelo nosso nome. Pancararu, Guarani Kaiowá, Terena, Chavante, Funiô. Tanto que tem aquela música do Nóbrega, sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Yanomami. Então, ele começa a trabalhar as etnias. As etnias são grupos étnicos, são povos, né? Então, nós somos povos de determinados grupos tradicionais. Aí, no caso, nós somos Pancararu. Aí tem Pancararu
na nossa origem, território de Pancararu em Pernambuco, tem Pancararu em Pernambuco, terra de origem, território de origem. Certo. Né? E tem Pancararu, segunda casa, São Paulo, mais especificamente no Real Parque, onde a grande maioria das famílias foram no primeiro momento e sobrevive até hoje, mas em todo o estado e no entorno de São Paulo, todos se reconhecem, se encontram e se sabem onde cada um se encontra. E tem Pancararu, bacana, né? Minas, próximo dos Krenak também, na região dos Krenak. Nós estamos em 3 estados. Essa conexão entre vocês, professora Dora, vocês se comunicam, tem constância dessa comunicação, a internet está ajudando, vocês estão se falando, como que está? Quando eu morava em São Paulo, eu tinha mais contato junto com meu pai Bino, né, Bino Pancararu. Eu, inclusive agora, esse período ele está em São Paulo em consultas, né? Ele retorna para ver família e o processo de tratamento dos pais, né? Ele e minha mãe. E fica na casa dos irmãos, dos meus irmãos, são filhos deles. Certo. Aí eles se encontram tudo, e a comunicação é mais presencial, que, por exemplo, as férias escolares aqui. Eu trabalho na aldeia Escola Estadual Indígena Santa Inês da Tapera. É outra aldeia Pancararu dentro do território. Nós somos mais de 12 aldeias Pancararu dentro do território Pancararu do Nordeste, aqui em Pernambuco. Aí tem a aldeia Tapera, onde eu trabalho, e são 5 quilômetros da aldeia Brejo dos Padres, onde eu resido e vivo. Né? Então, é isso. Então, a gente tem essa interlocução, porque a gente tem família na cidade, por X motivos, ou é trabalhando, ou é estudando, ou é em tratamento de saúde, ou é por algum motivo. Ninguém está lá por boniteza. Porque quer conhecer, porque quer enricar, ninguém enrica mais. Conhecer todo mundo pode. A gente só não pode esquecer quem somos. Mas nós temos esse intercâmbio, sim, de contato, seja pelo telefone, pela internet ou presencial. Eu fico contente. E aí vem a minha próxima pergunta: como é que está a politização, né? As aldeias, elas estão dispostas a participar? A gente está num ano difícil, num governo de uma política indigenista, muitas aspas, né, professora? Uma política indigenista difícil, de pouca tolerância com os povos, com as etnias, de pouca tolerância com os territórios, querendo renegociar territórios, negar territórios. Como é que está o envolvimento assim que a professora percebe entre os Pancararu sobre se manifestar a respeito politicamente de luta, né, pela reafirmação de suas terras, pelo reconhecimento das terras aqui em São Paulo, que parece que a Sônia Guajajara também está atuando. Como que a professora sente aí entre os irmãos, né, vamos dizer assim, a vontade de se politizar e de lutar pela identidade Pancararu e pelos irmãos indígenas também, né? Pelos irmãos de etnia e de outras etnias também. Como que tá? A gente, por sua maioria, como está aí nas grandes mídias, né, quem convive junto aos povos indígenas, percebe que a gente está num processo que a política hoje está desterritorializando o nosso território, né? Ele está tirando o nosso território que nós usamos para outros fins, que não é para capitalização, não é para recurso financeiro. Pelo menos no Nordeste não é a cereja do bolo, porque nós não temos diamantes, nós não temos... Bom, eles acham que não, mas nossas serras são muito ricas, sabe? Mas a gente deixa para lá, deixa para os nossos encantados, para os nossos deuses aqui do Nordeste, nosso povo indígena que foi escravizado. Fica para o sagrado. Povos indígenas do Nordeste foram escravizados, foram torturados, foram estuprados, foram quase que dizimados, mas com a sabedoria dos mais velhos, muito aceitaram a catequização, aceitaram a perda da linguagem, né, para sobreviver, se tornando manso, como eles diziam antigamente, né? É verdade, manso e bravo, né? Tinha o manso e o bravo, né? Isso. E os padres também foram os que sofreram dentro do processo colonizador no Nordeste com os povos indígenas e a luta pelas terras, nossos territórios, que nossas terras são
é um local que nos identifica como parte daquele território, porque ali tem o nosso sagrado, ali tem a nossa realidade, tem nossas famílias ali mortas naqueles espaços, hoje dito de cemitério, nós temos a nossa natureza que a gente acredita, e Pancararu, mais especificamente, como outros povos do Nordeste, fazem as suas cerimônias no meio da mata, da catingueira, do cerrado, onde ela está. Muitos não entendem, quer entrar aqui para tirar catingueira simplesmente para fazer lenha, mas esquece que tem que deixar para ela crescer novamente, e não sabe como lidar com aquela natureza. E aí eu sinto como um processo de desterritorialização, que o governo quer, hoje, a política do governo hoje é diminuir as terras dos povos indígenas, que eles dizem, para que índio quer tanta terra? A gente quer, não é para vender. A gente sabe que o patrimônio é público, a gente sabe que não pode vender, a gente quer para manter a natureza viva. Enquanto a eólica estão entrando nos territórios, as usinas estão crescendo aí, a natureza está pedindo socorro. Verdade. 4 estações no dia. Por que tem 4 estações no dia? Exatamente. Aí, por conta dessa questão. A gente não quer ser comerciante da nossa terra. A gente quer viver da terra, cuidar da terra e fazer com que a terra cuide da gente. Que a nossa terra é o nosso sagrado, é a nossa natureza e o nosso território é a nossa identidade. Porque ali estiveram alguns de nós, por isso nós temos o território. E é assim que o meu povo acredita, que nós não estamos sendo respeitados na questão do tradicional, do que o sentido da terra tem para povos indígenas. Essa Não, a gente compreensão, não quer minerar. ela escapa, né? Parece que o branco ele não consegue entender que os índios, vamos chamar, as etnias nativas brasileiras, elas não são donas da terra. É isso que eu tento explicar para os alunos aqui, né? Não é o indígena que é dono, não é a etnia Pancararu que é dona, a terra que é dona deles, né? Vocês fazem parte, é um conjunto cosmológico que a gente chama lá, quando vai estudar antropologia, que é uma palavra complicada, para um sentimento que é natural. Então, não é nômade porque precisa abandonar a terra para explorar outra, precisa se deslocar para respeitar o tempo da terra se recuperar. É por aí, Dora? Como que é? Por exemplo, a gente tem aqui uma vestimenta chamada praia, né? Que a gente dá o nome de praia. Certo. Aquela fibra de sisal, que é chamada de croé, da família do sisal, tem período que aqui na gente não tem mais. Por quê? Olha. A terra é muito degradada, e naquele período que as pessoas não tinham essa noção de a terra, a gente que tem que cuidar da terra, né? A gente só tirava e não sabia que tinha que replantar, porque muita coisa nascia só. Antigamente, os velhos tinham essa dificuldade. Aí o que acontece? Muitas das vezes, para trabalhar com a nossa questão tradicional do nosso encantado, tem que ir na terra do outro parente, que é do nosso tronco de origem, né, que ramificou no momento que foram dados outros nomes para outros Pancararu que saíram, tipo, daqui de Pernambuco, Tacaratu, foram para Lagoas, foram para Colégio, aqui na região, viraram outros povos, tipo, Pancaré, Pancaiucá, Pancará. Então, são nossas ramificações de Pancararu, no momento que a gente retoma a nossa identidade e volta para as nossas terras de origem, né? E outros que foram, a antropologia deu outros nomes por ser do povo X de tal localidade, sendo transformado em outro povo por estar em outra localidade. Essa é uma história de Pancararu. Belíssima história, Dora. Será que existe um significado para o prefixo panca? Tem um significado e aí a terminologia vai ser de acordo com o deslocamento? Existe algum estudo sobre isso? Existe alguma definição que a professora usa na escola para diferenciar? Eu costumo dizer, assim, dentro do que eu já pesquisei, do que eu já busquei, nome Pancararu foi a antropologia que deu. Nós tínhamos um nome muito comprido, Jeripancode, Cancalicode, Piriaçu, e um nome gigantesco, depois Nossa, a gente que faz. lindo! Por favor, Né? fala de novo, por favor, fala de novo.
E eu não vou nem te dar o todo, porque é Jeripancode, Cancalacode, Periaçu, Itendifulô. O nome é tão complexo que a gente Nossa, aprendeu que professora. Pancararu foi o nome que a antropologia deu, que o estudioso deu, após toda a pesquisa de novo, de esse povo é desse lugar, então vai passar a ter esse nome. Porque muitos Entendi. velhos diziam que Pancararu significava pedra de várias pontas. Porque Ah, isso eram velhos antigos que já faleceram, que eu aprendi. Né? Eu certo. estou dizendo que eu aprendi. Eu Claro, aprendi claro. com o tio Antônio Moreno, que já faleceu, o finado Manezinho, que era um senhor muito velho aqui na comunidade, faleceu há pouco tempo também. Ah, eu sinto Tem muito. menos de Lamento 5 anos de mesmo. falecimento, mas eram pessoas muito sábias, pessoas que contavam a história dos capuchinos na comunidade, os Olha padres, só. os padres dos indígenas locais, né, com o povo nosso para sobreviver, que contou a história de poucas palavras em tupi, ainda do tupi antigo, por conta que ou falava português ou morria, então eles É. aceitaram isso. Então, essas duas figuras foram muito marcantes no processo de formação de conhecimento tradicional da minha vida, né? E Poxa, também a questão do sagrado, do processo, já que você falou cosmologia, do processo do ritual de Pancararu, um dos mais sagrados que tem, que é a corrida do Imbu, quando o mestre guia, que é o chefe do pilotão, como fosse vários guerreiros, e tem um líder, que chama mestre guia, de todos encantados. Tem uma vez no ano essa festividade, e são 4 finais de semana após o carnaval, após o olha, período de durante a carnaval. quaresma. Que Sábado, interessante. domingo, sábado à noite, domingo o dia inteiro, e aí no último domingo a saída do mestre guia. Se for de merecimento, a gente vê ele saindo no terreiro. Se não for, se a gente não fez as coisas direito aqui, não cumpriu a parte humana, a parte com a natureza, a parte com a espiritualidade, pode ser que ele não saia no terreiro. Aí ali a gente pede, roga, né, suplica, e é o momento mais esperado da toda a comunidade de Pancararu, apesar dos outros rituais, né, do menino do rancho, das corridas, das 3 rodas, a corrida ela só acontece uma vez no ano durante um mês. E Nossa, quem me muito explica isso? especial, Quem me muito explicou? especial. Aí já foi uma mulher que pouca gente sabia quem era, porque ela morava no alto da serra, nos pés de serra, no topo da serra, chamava Maria Hum, Moreno. Explicava que antes do mestre guia sair para o terreiro, ele passava por a serra onde ela morava, ele que cumprimentava, interessante. e ela via, ela sentia ele. Eu acho muito lindo isso. Eu acho muito bonito também, porque aí a gente vê, a gente que estuda, né? O significado disso, a força da cultura patrifocal, matrifocal, que a gente ensina bastante para os nossos alunos aqui, né? Na parte de filosofia, de sociologia, para prepará-los para o vestibular, porque as questões, graças ao sagrado, estão cada vez mais indo ao encontro, né? De um enriquecimento da cultura brasileira, de fortalecer essas histórias, de trazer essas histórias para a gente ter uma memória nossa, né? A gente fala português porque, infelizmente, faz parte da nossa história também, mas por que não aprender essas belezas, essas riquezas, né? Como é que é, por falar nisso, né? A professora ensina isso nas escolas indígenas, porque às vezes as crianças já não têm mais contato. Como é que foi fazer a pedagogia lá na PUC e depois ser professora aí, na escola indígena? Como que é essa transição de Eu linguagem? Como que tinha, a professora faz? eu tinha uma professora, chamava Olgaí. Eu não sei se ela está viva ainda, né? Espero que sim, que era uma pessoa muito humana, né? Uhum. Ela sempre dizia que a prática é tudo que a gente quer fazer. A gente pode aprender de um jeito e fazer a prática em cima do que a gente acredita. Isso a gente também aprendia muito isso no cursinho. Você vai aprender para você ou vai aprender para o outro? Vai ficar na gaveta o seu certificado ou você vai fazer uso do seu certificado, né? No Boa. processo de formação.
Aí, realmente, muitas coisas que eu aprendi na cidade, na minha vida hoje, eu consigo aplicar. E a questão aqui nós somos uma escola específica, bilíngue e diferenciada, porque a gente trabalha a recuperação, a busca de palavras soltas do nosso idioma tupi para trabalhar com as crianças. Não é fácil, não vou dizer para você que é fácil. Sim, Trabalhar a educação indígena é complexo, porque você tem que trabalhar você, o outro e o externo, que é a educação universal. Você tem que fazer se rebolar. Nossa E não Senhora. pode inventar. Não é Você se tem que vira nos 30, é criar, se vira nos 1000. você tem que se recriar dentro do processo de sua vida, do seu eu do outro e do eu do externo. Por quê? Porque você é da comunidade, você tem que falar da história de Pancararu, da questão da identidade, dos cantos, da dança, dos rituais, da importância dos rituais, a importância do cuidado com o corpo, o papel da mulher, o papel da criança, o papel do homem, quem são as lideranças, para que servem essas lideranças. Quando você se sente liderança, todos são lideranças, eu digo para eles, né? E que eu Que não sei tanto bacana. quanto eles. Eu não sei tanto quanto meus alunos. Eu digo isso por quê? Porque eles precisam sentir que eles também são parte do processo de formação do todo. Que eu não sou 100%, eu também erro. E eu faço errado já para eles me corrigirem mesmo, para ver se estão aprendendo, para ver se estão prestando atenção. Truque de Ou se realmente professora, adorei. Vou anotar aqui, vou copiar. ou se eles estão simplesmente ali, só É, ouvindo e entrando no ouvido e saindo no outro, como o pessoal diz na cidade, né? é verdade. Mas é complexo. Só sabe trabalhar a questão da educação específica diferenciada de um povo quem é do povo. Uma coisa é você aprender, outra coisa é você fazer parte, viver e conviver. A questão do estereótipo, eu aprendi a não estereotipar determinadas coisas, porque aí fora a gente aprende vários métodos, qual você não fica engessado. Fulano é assim porque fulano é assim. Não, fulano é assim porque fulano tem alguma coisa. Não é verdade? É o respeito à identidade do outro. Isso é muito importante, verdade Isso. absoluta. O respeito é a prioridade dentro do processo de formação da criança e do adulto ou do ser indígena, seja na educação, seja na saúde, seja no for. A gente tem que respeitar para ser respeitado, isso aprendi dentro de casa. E a gente só Vou, respeita aquilo que a gente conhece. O que a eu gente não tenho, conhece, a gente fala, que claro, nada, está inventando. valoriza. Tem tendência a desvalorizar. Agora, eu entendo a sua formação, porque você está indo para a saúde pública, né? Você percebeu que precisa, né? De mais cuidado com a saúde mental, com a saúde corporal, porque senão como lutar sem se cuidar, não é mesmo? É verdade. Na questão de saúde, eu trabalhei de 2006 a 2012 na Casa de Saúde do Índio, numa equipe multidisciplinar, que era um projeto, virou um programa de saúde mental depois, né? O programa chamava Tamoromu, que era uma árvore, né? Uma história de uma árvore que dava muitos frutos, né? E com a ganância das pessoas, quando descobriram aquela árvore, foram tirando tudo de uma vez, e essa árvore, ela parou de dar frutos. Mas ela sempre deu desde que você cultive, né? Tem uma história aí Bacana. da árvore de Tamoromu. Aí, lá eu era pedagoga, tinha uma antropóloga, Vanessa Caldeira, a psicóloga e a educadora física e uma artística, né? Nós Que éramos equipe um grupo, maravilhosa. nós éramos um grupo muito tranquilo de ser trabalhado junto à Tenho equipe de certeza. enfermagem, né? Tenho certeza. E nós Deixa eu... trabalhávamos com o Desculpa. protagonismo dos pacientes É. atendidos e a importância dele mesmo no processo de adoecimento. Era o que a gente fazia lá, né?
Eu reconheço o que vocês viveram, assim, um pouquinho, que eu acompanhei um pouquinho da aldeia Crucutu, que fica em Parelheiros, no sul da cidade de São Paulo, na divisa com Itanhaém, ali na Serra do Mar. Muita gente não sabe, mas tem Mata Atlântica e Serra do Mar, na capital do estado de São Paulo, e tem duas aldeias, que é Barragem e Crucutu. E, infelizmente, lá, muita doença de espírito, que eles falam, né? Muito índio adoecido, muito guarani, né? Adoecido de espírito. Ô, Desculpa, Dora, gente. salve, Dora, que bom que você voltou. Caiu a conexão, desculpa. Imagina, não é culpa de ninguém, são essas coisas da tecnologia. Eu vou concluir minha pergunta para te dizer que a mulher está mudando o papel dela nas comunidades Guarani, que eu observei no Crucutu e na Barragem, na cidade de São Paulo, e em Guaíba, no Paraná. Por quê? Porque eles veem a Universidade de São Paulo, a gente vai lá ajudar, tentar ajudar, né? Porque o que a gente pode fazer, né? Ouvir, acolher. Então, eu queria te perguntar como é que é o papel da mulher pancararu original e se mudou alguma coisa, né? Com todas essas transformações que todos passaram. Então, eu acredito que, assim, eu continuo a mesma pessoa. Claro que mais falante, né? Porque quando você vive na casa dos pais, os adultos falam, as crianças ouvem só. Mas é uma fase, né? Uma parte do aprendizado também. Mas eu acredito assim, eu não tive muitas mudanças, eu só consigo agora expor o que eu tinha vontade de fazer. E também aprendi o quê? A ouvir também as pessoas, né? A observar, a parte da observação, toda essa proposta de trabalho que eu tive na área de saúde, a formação do cursinho, que quando eu fui para o cursinho eu já era mãe de duas crianças, já tinha dois filhos, Uau! um filho de 4 anos, uma menina de 2 anos, quase, os dois, né? Caramba! Então, assim, hoje ele está com 24, ela está com 22, eu tenho um filho de 9, né? Que eu resolvi ter aos Olha aí, 38. já é vovó. Não, não sou vovó ainda não, Ah, para não, você desculpa. ver. Não fiz netinho ainda não, aqui caiu o povo Ainda parece que não. não quer. Vamos lá. Me apressei. Não tem problema, eu queria muito ainda, quero. Então, vamos lá. Eu acredito que, assim, na minha essência, eu não mudei. Eu mudei em algumas coisas mais voltadas à questão intelectual, à lógica de raciocínio, a formulação de caminhamentos, quando o pessoal está em reunião e está aquela conversa, né? E eu já estou ali elaborando as coisas, eu aprendi a fazer isso. Antes eu não sabia como fazer. Enquanto a pessoa está falando, eu consigo hoje. O que eu mudei? Na parte mais intelectual, né? Que eu consigo elaborar várias falas e contextualizar no papel, que é o que o povo indígena tem dificuldade. Eu acredito. Foi onde eu fui fazer uma especialização na área de coordenação pedagógica e projetos, gestão e projetos. Eu vi. Porque geralmente tem muitos fins e fundos perdidos, né? Que a população indígena ou o povo tradicional se inclui quando trabalha com projetos. E na cidade de São Paulo, enquanto eu vivi toda a minha experiência após sair da universidade, foi trabalhar com projetos junto com a comunidade local do estado de São Paulo, antes de retomar para a minha aldeia de origem. E aqui eu voltei trabalhando na área de educação, mais efetivamente, mais fora do social, né? Que lá eu tinha mais social. Aqui é exclusivamente educacional. É escola, Uhum. sala de aula, é terreiro, né? Eu acredito que a minha essência é a mesma. Eu queria Dora, te perguntar, o que que mudou em você com essa transição, sair de São Paulo, ir para Pernambuco, atuar na escola indígena? O que que mudou em você, assim? O que que você sente saudade? da cidade? É, daqui Eu, da gente. então, Que a gente já eu está com saudade de você. Volta! Eu sempre falo que eu amo de onde eu vim e aonde eu estou, mas eu sinto falta da onde eu cresci e aprendi muitas coisas que, se eu tivesse ficado aqui, talvez o meu povo não tivesse a professora que tem hoje. A Legal. professora que vai em cima,
que chegou dura, sabe, assim, querendo que todo mundo aprendesse a ler e escrever mesmo, que na cidade é isso, né? Tem que saber ler e escrever, porque senão não é ninguém. Para a gente, isso é um outro passo. Saber ler e escrever é importante, porém, eu tenho que aprender. A minha questão da minha identidade, da minha história, da minha tradição, do meu momento criança, homem, mulher, e onde eu fico dentro da minha tradição, do meu povo, e saber ler e escrever, seja novo ou velho. Né? E são passos diferentes. Né? E aí, o que eu sinto falta? De tudo que eu fazia, assim, trabalhava formações com grupos diferentes, não somente na área da educação indígena, não somente como indígena, mas como um profissional que dava ênfase, arrumava como diz o povo, um link, um jeitinho, né, para poder falar do contexto, como exemplo, como espaço de vivência, trabalhar a vivência em cima daquilo que eu aprendi quando criança e quando adulta continuei aprendendo do meu povo. A troca de experiência com as minhas parceiras e parceiros não indígenas, não somente com a pedagoga Dora, mas sim com a indígena Dora Pancararu e pedagoga, que eu sou Dora, sou indígena e sou profissional de área. Então, para mim, isso era muito importante, é muito importante. Uns dias para trás, eu disse, gente, eu acho que eu estou perdendo muita coisa, mas estou ganhando por estar no que é meu. E meu filho, de 9 anos, está crescendo no que é meu e gosta do que faz parte. Isso é que é importante, gostar do que faz parte e se sentir parte. Olha, é emocionante conversar com você, Dora, e é por isso que eu vou te pedir agora uma mensagem final para todos os estudantes aqui do cursinho da Poli, professores, coordenação, o Giba, que com certeza está assistindo, se não está, porque está ocupado, acontece, vai assistir com certeza. Que mensagem que você manda para a gente aí, encerrando esse podcast maravilhoso, emocionante com Dora Pancararu? Por favor, dá uma mensagem final aí para a gente. Assim, eu acredito que as pessoas têm que ter fé, têm que pedir luz, muita paz, muita saúde, para sobreviver nesse mundo que a gente vive hoje. E nunca desistir daquilo que ela acredita, do sonho que ela tem. Nem tudo na vida é dinheiro, é sim espiritualidade, é sim crer em Deus, em primeira instância, Jesus Cristo, e naquilo que você acredita que lhe protege. E que é o que a gente faz aqui. A gente pede para Deus fortalecer o filho dele, fortalecer nossos encantados para que cuide da gente aonde a gente estiver e por onde a gente andar ou a gente precisar. É o que eu falo sempre. Todo dia de manhã eu saio, coloco meu filho para a escola, ando meus 5 quilômetros a pé. E não esqueço de quem me protege nas estradas, na natureza. Eu vou cantando, o povo diz, eita, a Dora vai ali. Vai cantando, vai falando só, tá doida? Tô não. Salve, Dora. Pedindo para Deus e para os filhos da Mãe de Deus abençoar a gente, a todos nós. É o que eu deixo de mensagem. Nunca Dora, deixar que a tristeza, foi né, gente, tome de conta. Nunca deixar que a tristeza tome de conta do nosso espírito, da nossa alma. A tristeza, ela aparece, a gente tem que combater com alegria e muita força, né, professora Dora? Amém, é isso mesmo. Olha, professora Dora, estou emocionada. Eu quero agradecer à coordenação, ao Giba, por ter me dado essa oportunidade de conversar um pouquinho com essa pessoa fantástica, essa mulher maravilhosa que é a Dora Pancararu. Espero um dia poder conhecê-la pessoalmente, trocar mais ideias, mas Estão por hora a gente convidados. encerra. Oh, muito obrigada, agradeço muito e por você ter compartilhado conosco tanta riqueza cultural, tanta riqueza de formação e de vontade, que a sua vontade aí inspire os nossos alunos, nossos colegas professores e a todos nós aqui na São Paulo fria. E nosso coração agora está quente com o seu calor, professora Dora. Muito obrigada. Não desistam nunca. Eu fui mãe, mulher, estudante, desempregada,
E, graças a Deus, o Cursinho da Poli que acreditou nos povos indígenas, na SOS Pancararu como parceira para esses povos sofridos aí e desacreditados, como a maioria das pessoas que são inclusas dentro do programa dessa instituição chamada Cursinho da Poli, com essa equipe maravilhosa que tem, que só tenho a agradecer. É Só tenho a verdade. agradecer. Obrigada, gente, pela participação com vocês no dia de hoje. Adorei te conhecer, professora Dora. Até breve, muito em breve, espero que a gente tenha uma nova conversa aí em breve. Tchau, tchau. Seja, tchau.